Ok, deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto. Como eu estava falando com vocês, pessoal, então, a gente vai trabalhar agora algumas apostas de prova. Eu trouxe em forma de questões. Eu queria saber se vocês já conseguiram resolver antes o material em casa, tá? Foi colocado aí no grupo de vocês, tá? O material. E aí, queria saber se vocês pelo menos tentaram para que a gente possa hoje corrigir e aprender um pouco mais juntos. Eu tenho certeza que alguma coisa desse assunto aqui, dessas questões, vai cair na prova de vocês, tá bom? Então, se todo mundo estiver pronto, podemos dar início, então, à nossa aula de hoje. This call is now being recorded. Ok? Vamos lá, então? História da Paraíba, apostas de prova. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Lembrando que a gente está compartilhando, pessoal, essa aula no YouTube, tá? Vamos lá. Apesar de todo o sucesso de algumas poucas capitanias, como já mencionado anteriormente, a colonização se tornava difícil para a coroa. Está falando de Portugal, né? Além da grande extensão territorial, como já vimos, tem um fator muito importante que dificultou mais ainda esse processo. A aliança que os franceses tinham com os índios tabajaras. Questão certa ou errada? Pessoal, item errado, tá? Na verdade, os franceses também era um impedimento e atrasava a dominação de Portugal. Os franceses, eles estavam aqui no Brasil, principalmente ali na capitania de Pernambuco, Itamaracá, para fazer contrabando, tinha a questão do contrabando, né? Eles já eram mais próximos aos índios, e, na verdade, os franceses, eles tinham uma aliança não com os tabajaras, eram com os potiguaras. Era com os potiguaras. Na verdade, os tabajaras, eles tinham aliança com os portugueses. Ok? Lembrando que também os potiguaras tiveram uma pequena aliança com os holandeses na época da tentativa de invasão holandesa, tá? Beleza, meus amigos? Ok, questão errada, não é os tabajaras, sim os potiguaras. Vamos lá. Segunda questão diz o seguinte. A Confederação do Equador, em 1824, foi um movimento pernambucano marcadamente urbano que mobilizou intelectuais, militares e políticos na contestação contra o projeto centralizador de Dom Pedro I, buscando uma afirmação brasileira sobre a presença lusa no Nordeste. Então, o texto fala sobre a Confederação do Equador, que foi um movimento pernambucano importantíssimo, sempre com aquela ideia de, olha, nós não estamos satisfeitos com a coroa, com o modelo centralizador, vocês estão abandonando a gente, vocês estão pensando mais nos oligarcas, né? Vocês estão centralizando esse poder. Então, sempre teve esse movimento de forma a tentar construir como se fosse um novo país, uma nova república, diferentemente do império que era de Portugal, tá? Então, a questão diz o seguinte, a província da Paraíba aderiu à chamada Confederação do Equador. Informação correta. Realmente, a Paraíba ela aderiu à Confederação do Equador, que ocorreu no período do segundo reinado brasileiro. Pessoal, não foi no segundo reinado brasileiro. Foi no primeiro. Corrigir aqui. Não foi no segundo reinado aqui, foi no primeiro. Foi no primeiro reinado, tá? Ali, então, juntamente com Pernambuco, Maranhão, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte. Então, o item está errado. Questãozinha que poderia derrubar você na prova. Então, é importante, a Paraíba fez sim, aderiu sim à Confederação do Equador, junto com quem? Pernambuco, Maranhão, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte. Tá bom? Mas
Essa situação aconteceu no primeiro reinado brasileiro e não no segundo. Vamos aqui à terceira questão. Vamos lá. Coloca aí no. Vamos querer a participação de vocês. Vamos lá. Revolta do Ronco da Abelha foi um movimento popular armado ocorrido entre dezembro de 1851 e fevereiro de 1852, que envolveu vilas e cidades de 5 províncias do Nordeste: Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Sergipe, sendo mais forte nas 2 primeiras províncias. Então, revolta do Ronco da Abelha. Como eu falei, movimento popular armado ocorrido entre dezembro de 1851 e fevereiro de 1852. Envolveu vilas, cidades de 5 províncias do Nordeste: Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Sergipe. O Censo Geral e o Decreto do Registro Civil fizeram espalhar-se o boato de que o governo queria reduzir os cidadãos pobres ou os negros de aforros, né, sobre a alforria, à condição de escravos. No entanto, a intenção do Estado era colher dados para calcular a população, com o objetivo de sistematizar o recrutamento para o serviço militar. Certo ou errado essa questão? O Censo Geral e o Decreto do Registro Civil fizeram espalhar-se o boato de que o governo queria reduzir os cidadãos pobres ou os negros de aforros, né, sobre alforriados, à condição de escravos. Pessoal, no entanto, a intenção do Estado era colher dados para calcular a população, com o objetivo de sistematizar o recrutamento para o serviço militar. Meus amigos, realmente, a revolta do Ronco da Abelha, ela teve ligação, sim, com a questão do censo geral que queriam fazer na época e o decreto do registro civil. Na verdade, o governo queria ter mais um controle sobre a população, pegando dados. Só que as pessoas, os moradores da época, né, que não, que eram os mais pobres, cidadãos mais pobres, os negros de aforros, a condição de escravos, que tinham acabado de ser libertados, eles achavam que, na verdade, o governo queria uma forma de controlar e dizer, olha, vamos dizer que agora, a partir que nós temos X milhões de pessoas aqui. Só que aí, se ele coloca no dado X milhões de pessoas, ele poderia ter matado ou torturado, e aquela pessoa seria excluída do dado, e aí isso era um perigo para os cidadãos pobres, as pessoas menos favorecidas. Então, eles achavam que o censo geral, né, esse censo geral e o decreto do registro civil que eles queriam fazer, realmente ia acabar prejudicar eles. Na verdade, essa não era a intenção do Estado. O Estado queria simplesmente calcular a população com um dos objetivos, logicamente, não é o único, de sistematizar o recrutamento para o serviço militar. Essa questão está correta. Tá bom? Esse item está correto. Então, não esqueça, o Ronco da Abelha, ela tem uma ligação com o Censo Geral e o Decreto Registro Civil que queriam fazer, mas espalhou-se o boato que, na verdade, o governo queria reduzir os cidadãos pobres e os negros já aforros à condição de escravos. Tá bom? Vamos aqui à quarta questão. Quarta questão diz o seguinte, lembrando que eu vou passar todo o conteúdo do edital da PM Paraíba, tá? Ainda sobre a revolta do Ronco da Abelha. O governo editou o decreto 970, de 29 de janeiro de 1852, que suspendeu os decretos 797 e o 798, que era do Censo Geral e do Registro Civil, permanecendo a realização do primeiro censo no Brasil. Errado. Pessoal, a população foi tão forte que, na verdade, o governo fez um outro decreto suspendendo esses decretos aqui. Na verdade, depois de 20 anos é que foi feito o primeiro censo. Por conta justamente dessa revolta, por isso que ela é tão importante. Então, na verdade, não permaneceu a realização. O decreto 970, ele suspendeu e colocou o censo mais para frente. Tranquilo? Foi adiado, muito bom. Alguém sabia dessa informação ou está pegando essa informação agora, nessa aula de apostas? Vamos prosseguindo. Quinta questão. A revolta do quebra-quilos foi uma revolta ocorrida na região nordeste do Brasil,
entre os fins de 1872 e meados de 1877. Professor, presta atenção, essas questões de história, ele não vai colocar errado porque, era 1874. Cuidado. Eu acredito que o cara que vai elaborar a prova, ele não vai querer cobrar essa sua situação. Ele vai querer saber se você sabe o que foi revolta, mais ou menos o período que ela aconteceu. Então, assim, cobrar dado. Não tem como eu dizer dado exatamente que foi naquele ano. Já pode ter começado a manifestação um pouco antes. Então, geralmente, os historiadores, eles fazem o quê? Foi entre 1872 e 1877. Ok. Contra a padronização do sistema de pesos e medidas, correto. É isso, a revolta do quebra-quilos foi uma revolta popular, região Nordeste, teve na Paraíba, e eles alegavam, simplesmente, eram contrários à padronização do sistema de pesos e medidas que foi adotado pelo governo central. Então, item correto. Sexta questão. Antes da chegada dos portugueses aqui na América, né, e consequentemente da ocupação do território brasileiro, na Paraíba, havia duas etnias indígenas, os tupis e os cariris, também chamados de tapuias. Os tupis se dividiam em tabajaras e potiguaras, que eram aliados. Errado. Os tabajaras e os potiguaras, eles eram o quê, professor? Inimigos. Em algum momento da história, talvez tenham sido aliados, porém, para a prova, você vai levar no cenário que ocorreu. Para essa prova, você vai colocar o quê? Que os tabajaras e os potiguaras, que eram dos tupis, eles eram inimigos. Inclusive, os tabajaras ajudaram quem? Os portugueses e os potiguaras ajudaram os franceses. Ok? Muito importante essa informação aqui para vocês. Os tapuis, na verdade, ou os cariris, eles foram índios que foram mais interior do estado, tá bom? Porque mais a região litorânea ali era mais os tupis. Sétima questão. Tá errada, né? Na época da fundação da Paraíba, os tabajaras formavam um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas. Eles eram pacíficos e ocupavam o litoral, onde fundaram as aldeias de Alhanda e Taquara. Já os potiguaras eram mais numerosos que os tabajaras e ocupavam uma pequena região entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Pessoal, item correto, tá bom? Realmente os potiguaras, eles eram mais numerosos do que os tabajaras. Então, os potiguaras, eles habitavam, ocupavam a região entre ali o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Mas os potiguaras eram mais numerosos. Ok? Vamos lá. Vamos compartilhar a aula, hein, pessoal? Compartilhar a aula, essa lá é importantíssima. Eu vou resolver 60 questões, pegando todo o conteúdo da parte de história, tá? História e geografia no edital, são 10 questões. Cuidado. Pessoal, só lembrando, os potiguaras, eles tiveram uma grande participação em qual tragédia conhecida dentro do estado da Paraíba? Que, na verdade, levou ao desmembramento da capitania de Itamaracá. Tragédia de Tranco-Inhaém. Muito bem, então os potiguaras, eles tiveram uma participação na tragédia de Tranco-Inhaém. Aquela questão do engenho, né, do Diogo Dias, sobraram só 2 familiares deles, porque estava na capital, se eu não me engano. Mas foi um verdadeiro massacre. E a partir disso, a coroa disse, questão de honra, desmembrou a Paraíba de Itamaracá e formou a Capitania Real da Paraíba. Beleza? Isso. Vamos lá. Oitava questão. Então, aqui vocês observam os mapas aqui, ó, na região litorânea, você pode observar que tinha os tupis
onde eu tinha os potiguaras um pouco mais ao norte, os tabajaras um pouco mais ao sul, né? Os cariris, né, ou os tapuias, era mais na região do interior. Lembrando que não tinha somente os tupis, existiam outras etnias indígenas no estado. Vamos lá. Pessoal, lembrando que o Vetorial Concursos, tá? Ele está com o curso completo para a Polícia Militar de Pernambuco, tá? Eu também estou dando aula de História e Geografia lá, também Direito Constitucional, Português. Então, assim, quem quiser adquirir o curso da PM Pernambuco, já aqui na descrição vai ser colocado no WhatsApp. Você entra em contato para adquirir o curso da PM Pernambuco. Vamos lá. Os índios cariris se encontravam em maior número que os tupis, que ocupavam uma área que se estendia desde o Planalto da Borborema até os limites do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Certo ou errado? Os índios cariris se encontravam em maior número, observa até porque a região que eles ocupavam, que os tupis, e ocupavam a área que se estendia desde o Planalto da Borborema, aqui, para cá, até os limites do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E tem correto, é isso mesmo, tá? Pelo mapa, você consegue observar que eles ocupavam mais áreas nas regiões do interior, né? Os tupis, ó, era mais no litoral aqui. Beleza? Vamos aqui à nona questão que diz o seguinte. Os indígenas viviam da coleta dos recursos oferecidos pelo próprio meio ambiente, e, em determinados casos, da prática da agricultura. Entre os gêneros alimentícios mais cultivados, podemos destacar o milho, a mandioca, o amendoim, a batata doce, pacova, o abacaxi e outros tipos de planta. Para complementar a sua alimentação, os índios também desenvolveram excelentes técnicas destinadas à prática de caça e pesca. Item correto, pessoal. É isso. Quando a gente fala os índios, nesse período, eles viviam o quê? Dos recursos que a natureza ofereciam para eles, né? A prática de agricultura. Aí tinha a questão do milho, da mandioca, do amendoim, da batata doce. E também viviam da caça e pesca. Lembrando que eles faziam suas divisões. O homem era para a guerra, né, caça e pesca, as mulheres eram mais para ali para o cultivo das frutas, da colheita. Então existia sim uma divisão entre os índios, certo? Existe uma divisão. Tranquilo? Vamos aqui. 10ª questão diz o seguinte: registra-se na história da Paraíba um evento conhecido como Tragédia de Tracunhaém. A mais correta definição para esse episódio histórico encontra-se em extermínio de índios potiguares pelos portugueses. Foi isso, pessoal? Errado. Não foi isso. Na verdade, o extermínio não foi dos potiguares. Na verdade, os potiguares é que fizeram os extermínios contra ali aquele cidadão português lá, do engenho. Erradíssima essa questão. Tá bom? Lembrando, a tragédia de Tranconhaém não foi isso. O extermínio não foi dos índios potiguares. Foi os potiguares que exterminaram ali aqueles outros índios que trabalhavam no engenho de Tracunhaém e que eram dos senhores que eram de origem portuguesa. Questão 11, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Deixa o like, tá? Quem tá assistindo, dá o like pro YouTube compartilhar mais ainda o vídeo. Tem muita gente que às vezes assiste e não deixa o like, não colabora, não deixa a ajudinha aí pro professor, deixa um like. Deixa a ajudinha pro professor também. Vamos lá. Questão número 11. O ataque ao engenho Tracunhaém, também conhecido como Tragédia de Tracunhaém, ou Chacina de Tracunhaém, foi o ataque de índios potiguaras dirigidos ao engenho Tracunhaém. Agora sim, está correto. Tá bom? Agora está corretíssimo. Isso foi a tragédia de Tracunhaém. E a partir dessa tragédia, a coroa portuguesa disse: olha, você, Paraíba, não vai mais fazer parte da Itamaracá, que era a capitania que tinha, né? Agora nós vamos desmembrar e vamos criar a Capitania Real da Paraíba. E nós vamos invadir isso daí e vamos pegar isso daí. E a partir daí houve 5 tentativas para tentar conquistar, onde muitas pessoas morreram e várias pessoas contribuíram nomes históricos para a formação da Paraíba. 12.
Este episódio generalizou o medo nos colonizadores portugueses da região, ainda sobre a tragédia de Tracunhaém, né? E fez com que o rei de Portugal determinasse a apropriação de uma parte do território da capitania de Itamaracá, para que se criasse a capitania real, que ia desde o foz do rio Popocas até a Baía da Traição, a ser conquistada e desenvolvida a custo do rei. Correto, pessoal. Correto. É isso. Com a tragédia de Tracunhaém, foi que eu falei. O rei disse assim, ó, desmembra uma parte do território da capitania e a gente vai formar a capital real da Paraíba, que na verdade é desde o foz do rio Popocas até a Baía da Traição. Tranquilo? Em relação a esse detalhe, show de bola. Item correto. Vamos aqui à 13ª. Sobre as expedições para a conquista da Paraíba. Na primeira expedição, o comandante desta expedição foi o ouvidor-geral Dom Fernão da Silva. Ao chegar ao Brasil, Fernão tomou posse, em nome do rei, das terras que hoje correspondem ao município de Cabedelo, na Paraíba, sem que houvesse nenhuma resistência, acreditando piamente que estavam tudo conquistado. Sua tropa foi surpreendida por indígenas e teve que recuar para Pernambuco. E aí, pessoal? Essa foi a primeira tentativa? Item correto, tá? Realmente, na primeira expedição, foram 5. Na primeira expedição, o comandante foi quem? Foi o ouvidor-geral Dom Fernão da Silva. Quando ele chegou no Brasil, ele tomou posse em nome do rei, ali no local correspondente ao município de Cabedelo, na Paraíba, e sem que houvesse nenhuma resistência, ele achou que estava tudo conquistado, mas na verdade a tropa foi surpreendida por indígenas e teve que recuar para Pernambuco. Esse foi o resultado da primeira tentativa. Vamos lá, 14ª questão. Sobre as expedições para a conquista da Paraíba. Na segunda expedição, o comandante desta expedição foi o ouvidor-geral Dom Fernão da Silva. Não, não. Aqui não foi na segunda, foi na primeira, né? Na primeira expedição é que teve o ouvidor-geral Dom Fernão, que chegou, na verdade achou que estava tudo ok, mas na verdade ele já tinha sido surpreendido pelos indígenas e recuou até Pernambuco. Nem chegou. 15ª. Então tá errado aqui. Quem comandou a segunda expedição foi o governador-geral Dom Luiz de Brito. Até aqui correto. Sua expedição foi prejudicada por ventos desfavoráveis e eles nem chegaram sequer às terras paraibanas. 3 anos depois, outro governador-geral, Lourenço Veiga, tenta conquistar o rio Paraíba, não obtendo êxito. Essa questão está correta. Realmente, a segunda expedição, a gente vai ter que lembrar do Dom Luiz de Brito. Tá? Na segunda expedição, você vai lembrar de quem? Dom Luiz de Brito. Na primeira, você vai lembrar do ouvidor-geral, que era o Dom Fernando da Silva. Geralmente, pessoal, essas expedições, esses caras sempre mudavam, né? Toda vida trocava, o ouvidor-geral era um, depois... Então, assim, constantemente eram mudados. No caso do Dom Luiz Brito, foi prejudicado por quem? Por ventos. Os ventos foram desfavoráveis e acabou nem chegando sequer às terras paraibanas. Certo? Então é isso. Essa foi a segunda expedição. 16ª, vamos lá. Na terceira expedição, Frutuoso Barbosa, opa, esse nome é conhecido, hein? Que era um experiente navegador e comerciante, foi contratado pela coroa para liderar a expedição à Paraíba. Impôs a condição de que, se ele conquistasse a Paraíba, ele iria governar por 10 anos. Essa ideia só lhe trouxe prejuízos, uma vez que, quando estava vindo à Paraíba, ele caiu sobre sua frota um forte tormenta e, além de ter que recuar até Portugal, ele perdeu a sua esposa. Pessoal, esse item está corretíssimo. Esse cara aqui,
É o famoso insistente, Frutuoso Barbosa, ouvidor Fernão Dias, primeira expedição, Dom Luiz Brito, segunda, e a partir da terceira expedição veio a figura do Frutuoso Barbosa. Na primeira vez que ele veio, ele disse: olha, se eu conquistar a Paraíba, eu vou governar por 10 anos. A ideia só trouxe prejuízo para ele. Primeiro que a frota deles sofreu uma tormenta no mar, e aí, além disso, perdeu a sua esposa. Então, esse foi o resultado da terceira expedição. Vamos na 17ª, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Coloca aí no chat, a galera que está acompanhando aqui do nosso curso para PM Paraíba, que nós já estamos na fase de apostas finais. Só mostrando para quem está no YouTube, nós temos uma turma, tá? Aqui que nós já estudamos há anos para PM Paraíba. E hoje a gente só está trabalhando com apostas, resolvendo questões inéditas aqui preparado pelo curso. Tá bom? Então é isso, vamos lá. Professor, ainda tem como adquirir o reta final? Tem, custa R$ 149, você pega somente as apostas. Tá bom? Você pega somente as apostas. Quem quiser entrar em contato, vai ser colocado aí no chat do YouTube o link, por favor, pessoal da manutenção, colocar no chat do YouTube o número para que as pessoas possam adquirir o curso, tá bom? Vamos lá. Na terceira expedição, Frutuoso Barbosa volta. Não. Como é que ele volta? Se, na verdade, a primeira expedição dele foi, na verdade, a terceira, né? A terceira tentativa foi com ele. E, na verdade, ele volta quarta, na quarta expedição, é que ele volta. Porque ele, na terceira expedição, vou colocar o link. Na terceira expedição, ele perdeu a esposa. Voltou para Portugal por causa dos ventos. Na quarta, ele voltou decidido a conquistar quem? A Paraíba. Mas aí caiu na armadilha dos índios e dos franceses. Barbosa desiste após perder um filho em combate. Está errado. Na verdade, isso aqui foi na quarta. Ele perdeu o filho na quarta expedição. Tá bom? Lembrando que era o Frutuoso Barbosa de novo. Ele não desistiu, não, viu? Ele não desistiu, não. Vamos lá, 18ª questão. Na quinta expedição, teve a presença de Flores Valdez, um militar espanhol, e o insistente Frutuoso Barbosa, que conseguiram finalmente expulsar os franceses e conquistar a Paraíba. Após a conquista, eles construíram os fortes de São Tiago e São Felipe. Certo? Corretíssimo, pessoal. Então, assim, na quinta tentativa e quinta e última expedição, aí veio quem? Veio o Frutuoso? Veio ele de novo. Ele veio a terceira vez. Só que aí ele trouxe Flores Valdez, que era um militar espanhol. E aí conseguiram finalmente expulsar quem? Os franceses. E aí conquistaram a Paraíba. Né? Então, depois que eles fizeram essa conquista, eles que construíram os fortes de São Tiago e São Felipe. Era o Florzinha e o Frutinha, né? Muito bom. Excelente. Se for uma forma que você decorou, show de bola. Vamos partindo aqui na nossa 19ª questão. Vamos lá. A presença francesa na costa do Nordeste foi tão intensa e ameaçadora que Portugal apressou sua decisão de efetivar a colonização do Brasil, cirando o sistema de capitanias hereditárias, donatárias, em 1534, que marca o início da colonização sistemática. Contudo, foi muito difícil concretizar a colonização do Brasil, uma vez que as tribos indígenas resistiam e a presença francesa se fazia notada com a prática do tráfico de pau-brasil. Sem mencionar a facilidade que os franceses tinham em conviver com os nativos da região do litoral, os potiguaras, devido a isso, acabavam se aliando com os indígenas, o que lhes proporcionava um maior acesso a produtos que contrabandeavam. E aí, pessoal, tá certo? Essa afirmação? O que vocês acham? Realmente, como eu falei, a presença francesa ela foi um impeditivo e ameaçou as invasões de Portugal.
Tivemos um grande problema, por quê? Porque os franceses eram aliados com os indígenas, né, com os nativos da região do litoral, especificamente com os potiguaras. Então, devido a essa aliança, isso prejudicou as invasões portuguesas, tá bom? Item correto. Vamos na 20ª questão. Vamos lá. O que é que vocês marcaram aí na 20ª? Vamos lá. A chamada Revolta de Princesa, a qual se iniciou no atual município de Princesa Isabel, prestou apoio à candidatura de João Pessoa à presidência do estado da Paraíba no ano de 1928. E aí, pessoal? Revolta de Princesa. O que é que vocês acham? Ah, coloca aí no chat, vamos lá. Essa revolta de Princesa, ela apoiou a candidatura de João Pessoa ou ela foi uma oposição à candidatura? Na verdade, ela não prestou apoio à candidatura de João Pessoa. Tá errado. Na verdade, essa revolta, ela se opôs à candidatura de João Pessoa. Né? Quem era o coronel aqui, comandante dessa revolta de Princesa, que era quem comandava essa revolta de Princesa? Porque assim, no estado da Paraíba tinha o João Pessoa, apesar dele ser sobrinho do Epitácio, né? Só que no interior era governado pelo coronelismo, então eles tinham famílias que comandavam, né? Então, o que é que acontece? As políticas de João Pessoa acabaram meio que colocando, por exemplo, mais impostos às exportações dos coronéis, e aí acabou mexendo no bolso deles, né? Eles se revoltaram, tá? E aí houve a revolta de Princesa, que era a cidade de Princesa, e o coronel mais conhecido era o coronel José Pereira, né? Então, essa história de dizer que prestou apoio à candidatura de uma pessoa está errado. 21ª. A revolta de Princesa eclodiu no município de Princesa, Paraíba, atual Princesa Isabel, em fevereiro de 1930, em oposição ao governo estadual de João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Item correto. Conforme a gente falou, essa revolta ela se opôs ao governo de João Pessoa Cavalcante, que posteriormente, né, ele foi morto em Pernambuco, tá? Ele foi assassinado. João Pessoa, que era governador da Paraíba, foi assassinado em Pernambuco, tá? Vamos lá, questão 22, 23, 24. Vamos lá. As dificuldades encontradas pelos portugueses na conquista da Paraíba tiveram relação com a prévia ocupação francesa na região e as alianças entre os franceses e as tribos potiguaras. Item correto, conforme a gente já falou. Meus amigos, deixa o like, tá? Compartilha esse vídeo que está aí passando no YouTube para vocês. Joga no grupo da turma que vocês estão estudando para a PEM Paraíba, para vocês conhecerem o trabalho do professor Muniz. Quem não adquiriu o curso da PEM Paraíba, agora você tem a oportunidade de adquirir o curso da PEM Pernambuco e estudar com a gente, até a sua aprovação, tá bom? Então, questão 22, corretíssima. Questão 22, ele fala das dificuldades encontradas pelos portugueses. 23. O grupo indígena, expulso da Paraíba, por ajudar os holandeses, em sua invasão foram os tabajaras. Vamos lá. Quem ajudou os holandeses? Foram os tabajaras ou foram os holandeses? Não foram os tabajaras, não. Foram os potiguaras, né? Os potiguaras é que ajudaram os holandeses. Lembrando que houve uma época que os holandeses, sim, queriam invadir a Paraíba, vieram ali pela Bahia, Pernambuco, queriam chegar até no Pernambuco, né? Por conta da questão açucareira, tá? Eles participavam das companhias das Índias Ocidentais, né? Queriam fazer um comércio, era a empresa deles. Então, eles quiseram sim, chega aqui cheio de, dando, nós vamos dar anistia, a gente vai desenvolver melhor, nós não vamos mexer nos seus lucros. Então, chegavam cheio de propostas, mas na verdade queriam invadir aqui, tá? Então é isso.
Lucas Fernandes. Quanto tempo os holandeses ficaram aqui? Ainda. Ficaram por 20 anos, porque eles conseguiram invadir, tá? Então, observe, ó, teve portugueses, teve os franceses, teve os holandeses, né? Então, eles ficaram por 20 anos, muito bom. Mas eles eram aliados com os potiguaras. 24. Em 1534, o rei português Dom João III dividiu a colônia em capitanias hereditárias, sendo a Paraíba subordinada à capitania de Pernambuco. Pessoal, realmente, quando se iniciou, a Paraíba não tinha a capitania da Paraíba, ela fazia parte da onde? A Paraíba era subordinada a qual capitania? Era de Pernambuco ou era Itamaracá? Eita, Itamaracá. Não era Pernambuco. Ixi, depois é que se desmembrou da Itamaracá e criou a Capitania Real de Pernambuco. Ou, da Paraíba. Hum, questãozinha que todo mundo ia errar, né? O rei Dom João III dividiu a colônia em capitanias hereditárias, sendo a Paraíba subordinada à capitania de Itamaracá, pessoal. Olha a pressão, olha a pressão. Vamos lá. Questão 25 e 26. A ascensão de Getúlio Vargas ao poder no ano de 1930, a partir da chamada Revolução de 30, foi o resultado mais importante da morte de João Pessoa. O assassinato do governador da Paraíba, que era candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, provocou uma onda de indignação popular contra o governo federal e o presidente Washington Luiz, que foi acusado de ter a responsabilidade moral pelo crime, correto? Pessoal, quando Getúlio Vargas entrou no poder, no ano de 1930, para vocês lembrarem, era a Revolução de 30, quando Getúlio ascendeu ao poder. A partir da Revolução de 30, onde Getúlio entrou no poder, na verdade, a partir da chamada Revolução, foi o resultado mais importante da morte de João Pessoa. O assassinato do governador da Paraíba, que na verdade João Pessoa de Cavalcante era o vice, candidato a vice na chapa de quem? De Getúlio. Quando ele foi assassinado, provocou uma onda de indignação popular contra o governo federal e contra o presidente Washington Luiz. Houve a Revolução de 30, Getúlio conseguiu ascender ao poder e aí colocou o fim da República Café com Leite, tá? Porque o candidato do Washington é quem? Júlio Prestes. Então, que foi acusado, inclusive Washington Luiz foi acusado, né, de ter a responsabilidade moral pelo crime que foi o assassinato de João Pessoa. Realmente, item correto. 26. A morte de João Pessoa ajudou Getúlio a alimentar uma consternação popular, a qual, somada à acusação de eleições fraudulentas e às consequências da crise de 1929, contribuiu para desencadear o movimento da Revolução de 1930. Certo ou errado, pessoal? A morte de João Pessoa ajudou Getúlio a alimentar uma consternação popular, a qual, somada à acusação das eleições fraudulentas que tiveram na época, né? Ele alegou que o Washington Luiz ajudou nessas fraudes, e alinhado com a crise de 1929, tudo isso contribuiu para desencadear a Revolução de 1930, também correto essa questão. Beleza? Correta. Então, Revolução de 1930, João Pessoa, Getúlio Vargas, Washington Luiz. 27. 28 e questão de número 30. Vamos aqui, me ajudem a responder essas questões. Deixa o like no vídeo, comenta, pessoal, participa, coloca certo, errado, tá bom? Vamos lá. João Pessoa pertencia à oligarquia paraibana. E apesar de sua aliança com os liberais no cenário nacional,
que era com a Aliança Liberal, né? Que ele fazia parte do AL, defendia o coronelismo e os interesses dos setores agroexportadores na região e no seu porto de escoamento em Recife. Certo ou errado? João Pessoa pertencia à oligarquia paraibana e, apesar da sua aliança com os liberais, defendia o coronelismo. Errado. Apesar do João Pessoa ele ser ligado à oligarquia paraibana, ele era contrário aos coronelismos e os interesses dos setores de agroexportadores. Na verdade, por isso é que veio o quê? A revolta de Princesa, que foi formada ali pelos coronéis que não eram de acordo com João Pessoa. Entendeu? 28. João Pessoa era candidato a vice-presidente pela Aliança Liberal, correto? Que era o partido, né? Aliança Liberal, partido dele. Anota aí, Aliança Liberal. Que tinha por candidato à presidência da República o gaúcho Getúlio Vargas. Porém, o seu assassinato não impulsionou a vitória eleitoral da sua chapa, visto que o assassinato ocorreu 4 meses depois das eleições, realizadas em 1º de março de 1930. Gabarito da 26, correto. Essa eu quero ver quem acerta. De novo, João Pessoa era candidato a vice-presidente pela Aliança Liberal, que tinha por candidato à presidência da República o gaúcho Getúlio Vargas, porém o seu assassinato não impulsionou a vitória eleitoral da sua chapa, visto que o assassinato dele ocorreu 4 meses depois das eleições, realizadas em 1º de março de 1930. Tem uma galera colocando errado, tem outras colocando certo. Pessoal, esse é um detalhe importante. Importante. Vamos lá. João Pessoa era vice de Getúlio. O assassinato ele ocorreu 4 meses depois das eleições. Tinha as eleições. Eles perderam. Porém, com a Revolução de 30, Getúlio ascendeu ao poder. Então, o assassinato ele não impulsionou na vitória eleitoral da chapa. O assassinato ele impulsionou a Revolução de 1930. Entendeu? Correto. Essa questão é boa, hein? Porque teve a campanha, não impulsionou a vitória eleitoral da sua chapa. Porque foi antes, porque o assassinato ele foi depois. Como é que ele ia impulsionar se foi depois? Entendeu? Essa questão é boa, hein? O assassinato foi 4 meses depois. Tá bom? Quem já sabia desse detalhe? Helder, Maria José, Cíntia. Pronto, a Maria disse que já sabia desse detalhe aí. Isso que ela marcou aí. Muito bom. 30. O espaço agrário da Zona da Mata Paraibana, coloquei até uma questão de geografia no meio. A partir da colonização, foi estruturado com base no monopólio fundiário e monocultura algodoeira. Certo ou errado? O espaço agrário da Zona da Mata Paraibana. Pessoal, lembrando que nas mesorregiões, ó, tem a Zona da Mata, é onde tinha o quê? Vocês lembram da Zona da Mata, o que é que era plantado? Cana de açúcar. Não era o algodão. Então, ali no espaço agrário da Zona da Mata Paraibana, na época da colonização, o monopólio era fundiário e a monocultura da cana-de-açúcar, onde tinha até os engenhos. Inclusive, é só lembrar do engenho de Tracunhaém.
Beleza? Ó, com base no monopólio fundiário e monocultura não algodoeira, e sim de açúcar, da cana-de-açúcar. Algodão mais para agreste. Tá certo? Estou falando na época da colonização. O monopólio era fundiário e monocultura era o quê? Açúcar. Tá bom? Muito bem, Fernanda Jennifer. Fernanda aí colocou cana-de-açúcar, é isso mesmo. Vamos lá. Questão 31, 32 e 33. Vamos prosseguindo. Com a denominação de força pública, a Polícia Militar da Paraíba cumpriu, ao longo do século XIX, missões específicas com deslocamentos de tropas, combates, mortes, vitórias e derrotas, sempre em defesa da legalidade e da manutenção da ordem. As lutas da PM da Paraíba, que ocorreram no final de 1848 e começo de 1849, tinham por objetivo o combate à revolta do Quebra-Quilos. E aí? Com a denominação de Força Pública, a PM cumpriu ao longo do seu século suas missões específicas com deslocamento de tropas, combates, mortes, vitórias e derrotas, sempre em defesa da legalidade e da manutenção da ordem. As lutas da PM da Paraíba, que ocorreram no final de 1848 e começo de 1849, tinham por objetivo o combate à revolta do Quebra-Quilos. Não era a revolta do Quebra-Quilos, era qual, pessoal? Descarregando. O combate da força pública, né, que houve deslocamento de tropa, combate, morte, vitórias, logicamente derrota, para a manutenção da ordem, essas lutas da PM também, que ocorreram ali no final de 1848 e começo de 1849, era o objetivo do combate, não a revolta dos quebra-quilos, né, e sim da intentona comunista. Ok? Lembrando que quebra-quilos foi em 1874. Tá errado. O movimento popular iniciado na Paraíba em 31 de outubro de 1874 e que se opunha às mudanças introduzidas pelos novos padrões de pesos, né, e medidas do sistema internacional, recém-introduzido no Brasil, foi denominada Inquisição da Paraíba. Aí também não, né? Aqui sim foi o quebra-quilos. Quebra-quilos. Aí sim, tá errado. Ok? Vamos lá. Pessoal, vou até corrigir aqui. Não foi nem intentando comunista, não, viu? Quem foi que colocou intentando. Ó, intentando comunista foi depois. 1900 quebradinha. Eu tô falando aqui de 1848 e 1849. Vamos corrigir isso daqui. Intentona foi em 1934, mais ou menos. É porque essa questão ela deixou muito abrangente, porque na verdade a PM da Paraíba ela participou de vários deslocamentos, por exemplo, Revolução Praieira, ela deslocou tropas também, entendeu? Esse período aí tá mais para ser o quê? Que foi deslocado as forças públicas. Tá acertamos de todo jeito, né? Não é quebra-quilos. A gente matou pela data. Então, assim, a PM da Paraíba ela participou de várias situações. Deslocou tropa para Pernambuco. Tá mais para a Revolução Praieira, né? Nesse períodozinho aí, de 1848, 1849. Missões específicas, né? Então, que aí a força pública foi deslocada para a manutenção da ordem. Ok? Não a do quebra-quilos. Radíssima.
Quando eu olhei ali a data, os colegas, não, intentando comunista foi em 34. Vamos lá. É a praieira, né? Praieira foi lá em Pernambuco. O nome da rua que aconteceu essa revolução era Rua da Praia, né? Vamos lá. 33. Com a população de aproximadamente 19 mil indígenas, entre habitantes das aldeias e das cidades da Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, os potiguaras se concentram numa área do litoral norte paraibano, situada entre os rios Camaratuba e Mamanguape. Eita, que questão pesada. Realmente tinha 19 mil indígenas, superior aos tabajaras, né? Agora, onde era o ponto de localização deles? Primeiro que eram aldeias ali entre as cidades da Baía de Traição, né, Marcação e Rio Tinto, e os potiguaras, eles se concentravam ali numa área do litoral norte paraibano, um pouco mais para cima, situada entre os rios Camaratuba e o Mamaguape. Perfeito? Questão correta. Beleza? Agora na 34. 34, 35 e 36. Durante o século XV, por ordem do rei de Portugal, chegaram as expedições para a conquista da Paraíba. Mas foi somente na quinta expedição, em 1584, que o governo português conseguiu expulsar os franceses e conquistar a Paraíba. Correto. É isso mesmo. Na quinta expedição, houve a conquista. As ligas camponesas tinham como objetivo a ajuda mútua, a assistência social e garantia dos direitos de arrendatários, assalariados e pequenos proprietários rurais. Fato que desagradou os latifundiários, políticos e donos de terras locais. Item correto também, pessoal. O último tópico do edital de vocês, ele fala da questão das ligas camponesas, tá? Essas ligas tinham como objetivo ajudar os pequenos proprietários, os assalariados, né? A garantia da assistência social, e tudo isso desagradou essas ligas, os latifundiários, os políticos e os donos das terras locais. Isso, inclusive, as ligas eram muito fortes nas regiões do Sapé. Beleza? Regiões do Sapé. Criador da Liga do Sapé. Vamos lá, 36. Em 1958, surgiu a primeira liga na Paraíba, na região do Sapé. Essa associação foi fundada por João Pedro Teixeira. João Pedro Teixeira. E foi modelo para a criação de outras ligas camponesas no interior da Paraíba, item correto também. 3 questões corretas, né? Vamos lá. Ora, quando eu falo ligas na Paraíba, você lembra da região do Sapé e você lembra da fundação, quem fundou foi o João Pedro Teixeira. Os latifundiários não se agradavam muito com a história, tá? Inclusive dizem que foi depois que a mando de grandes latifundiários dono de terra que mandaram matar João Pedro Teixeira. Beleza? Vamos lá, questão 37, questão 38, 39. Vamos lá, revisão com todos os conteúdos, os tópicos do edital, para quem está chegando agora. Nós estamos, por meio de questões, revisando todos os tópicos do edital. Tá bom? A atuação das ligas atraiu a atenção de setores contrários, como a Igreja Católica, que acusava os membros da liga de serem comunistas. Além do mais, fazendeiros e os usineiros locais disputavam com as ligas Trabalhadores e Terras. O que é que vocês acham? Deixa o like, pessoal. Pessoal, não agradava os latifundiários. Isso a gente já sabe. A Igreja Católica também muito conservadora, mas isso, a atuação das ligas, realmente atrai a atenção dos setores contrários, né, como por exemplo a Igreja Católica, que acusava os membros das ligas de serem o quê? Comunistas.
correto. Tá certo? Além do mais, tinham fazendeiros e usineiros que disputavam com as ligas de trabalhadores e terras. Tá corretíssimo. Vamos lá, 38. Na relação do sistema de capitanias hereditárias do Brasil e a história da Paraíba, pode-se afirmar corretamente que a Paraíba foi uma capitania privilegiada desde o início do sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Nunca. Errado. Depois de um tempo, é que com o desmembramento de Itamaracá, é que se formou a capitania real da Paraíba. Então, quando ele diz que desde os primórdios, os princípios, a capitania da Paraíba foi privilegiada, não. Não foi. Que nem existia Itamaracá, Pernambuco. Depois é que se desmembraram de Itamaracá e criaram a capitania da Paraíba. Ok? Isso, Ingrid, após a tragédia de Tracunhaém, a coroa mandou desmembrar. Muito bom. 39. O papel da igreja com a participação de diversas ordens como as dos jesuítas, franciscanos, carmelitas e beneditinos foi de grande importância na conquista da Paraíba. Correto. Corretíssimo. Tem o tópico no edital? Tem. O papel da igreja ele foi importantíssimo, né? Onde teve sim a participação dos jesuítas, não somente, ó, professor, pode ser que caia que os carmelitas e os beneditinos não participaram, participaram sim. Tanto os franciscanos, os jesuítas, na verdade, vieram pregando a questão do cristianismo, então às vezes tinha muita resistência quanto a isso, mas houve-se o papel da igreja foi importante sim na colonização, na conquista da Paraíba, onde os jesuítas conseguiram acalmar, catequizar os índios, né? Vamos lá, 40, 41 e 42. Durante o período da União Ibérica, que é na época que o Portugal se juntou com a Espanha, né? Observou-se a presença estrangeira na Paraíba. Essa presença se fez marcadamente pelos holandeses, tá certo, pessoal? Será que os holandeses deram uma voltinha por aqui? Deram. Deram sim. Inclusive, chegaram até a conquistar a Paraíba. Depois foram expulsos. Na Paraíba, por terem ajudado os holandeses, os potiguaras foram expulsos por Francisco Coelho. Correto. Corretíssimo. Ficaram 20 anos, né? Ficaram por 20 anos. A intentona comunista, agora sim, a diferença é muito grande. A pessoa naquela hora, os colegas, porque eles mandaram para intentona comunista, mas a data é. A intentona comunista foi um levante armado, organizado pelos comunistas em 1935 para derrubar Getúlio Vargas do poder, correto. Luiz Carlos Prestes foi o líder do levante, contando com a ajuda de Hugo Benário. A intentona foi realizada com sucesso. E aí, o que vocês acham? Correto, né? É errado. A intentona, pessoal, tô falando igual aquele cara, né? Pessoal aí. Alô... ah, meu Deus. Vocês conhecem aquele cara que fala pessoal aí? Meu Jesus Cristo. Não sei o que, é que eu tô virando até angolano agora para poder trocar as palavras, né? O pessoal que faz parte da língua portuguesa. Pessoal, meu Deus do céu. Acho que é de tanto conviver, né? Ó, vamos lá. Rei do Caduro. Eita, pessoal. Tem aquele cara que é bem conhecido na internet, né? Que fala aquelas, botando um ai, né? Vamos lá. A intentona comunista não teve sucesso, não. Tá errado. Na verdade, ela foi reprimida pelas forças federais. Repressão das forças federais. Tá errado. Realmente, a intentona comunista foi uma organização pelos comunistas para tentar derrubar Getúlio do poder, né?
E o Luiz Carlos Prestes foi o líder do levante, contava com a ajuda da Olga Benário, e aí só que houve a repressão por parte do governo, né? Estado Novo. Bora na 43, 44 e 45. A palavra nego, que é um verbo, né? Na bandeira, é também homenagem a João Pessoa, que não aceitou o sucessor indicado pelo presidente do Brasil à época, Washington Luiz. Era a época da política do café com leite, e revezava o presidente entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Tá certo? Correto. Realmente. Essa palavra nego, que é um verbo negar, é quando João Pessoa negou apoio a Júlio Prestes, que era o candidato do Washington Luiz. Na verdade, João Pessoa foi ser vice de Getúlio Vargas. Tá bom? Tá correto. Então, colocar esse verbo aqui bem na bandeira, né? Eu nego apoio a Washington Luiz. 44. A reforma tributária empreendida por João Pessoa, à frente do governo da Paraíba, tinha em vistas o robustecimento dos cofres públicos para o seu projeto de modernização e visou o aumento do controle sobre a arrecadação. Nesse sentido, o controle sobre os limites estaduais passou a ser mais severo e estabeleceu dois impostos diferentes sobre o comércio: aquele vindo pelo porto de Cabedelo e aquele realizado por terra, principalmente pelas vias sertanejas. Pessoal, vocês lembram que isso daqui ocasionou a revolta de Princesa? Eu falei para vocês. E deu briga. Uma pessoa colocou, para robustecer os cofres públicos, ele tinha que cobrar mais imposto, arrecadar mais. Prejudicou os coronéis, cobrando muito imposto. Os coronéis se revoltaram, revolta de Princesa. Deu briga. É isso mesmo. Então, ele cobrou os limites estaduais ali, dois impostos diferentes, né? O que vinha pelo porto de Cabedelo, que entrava, e aquele realizado ali pelas terras sertanejas, pelo sertão, né? Pelo que era exportado pelos coronéis. Realmente está correto. Tá bom? Perfeito. Pessoal, deixa o like no vídeo. Lembrando, quem quiser adquirir o curso da PM Pernambuco, estou dando aula de História, Geografia, Direito Constitucional, tá? E o curso já está completíssimo. Inclusive, adicionamos mais matérias agora, informática, direito penal, processo penal, tá? Porque a gente acha que pode mudar o edital, tranquilo? Então, vocês vão estar bem preparados. E o modelo de aula é isso aqui, ó. Eu falo com meus alunos, o Léo, Maria José, Pedro Neto, Igor, Ingrid, Sanderson, a Ingrid, o Lucas Fernandes, tá? O Pedro Neto. Então, foram bem preparados durante esse período dos nossos estudos para a PM Paraíba. E não vamos fazer diferente com a PM Pernambuco. Espero que todos, quando passar a PM Paraíba, migrem para a Polícia Militar de Pernambuco, que nós estamos com preço promocional para vocês. Galera do YouTube, deixa o like e compartilha esse vídeo, tá bom? Estão gostando da aula, pessoal? Tá dando para fazer uma revisão boa? Asmei. Léo, nós estamos fazendo uma análise, tá? Vamos lá. Com relação à revolta de Princesa, pode-se afirmar corretamente que foi liderada pelo coronel José Pereira. Até aí tudo bem. Que combateu batalhões da Polícia Militar da Paraíba. O conflito teve como maior impulso as insatisfações acarretadas pela reforma tributária. Corretíssimo. É isso mesmo. Um dos motivos, né, foi essa insatisfação acarretada pela reforma tributária aplicada por João Pessoa. Tá bom? Vamos aqui à questão número 46, 47, 48. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Paraíba enfrenta uma grave crise econômica. Os seus produtos que eram vendidos para o exterior não encontram mais compradores. Lógico que estavam em guerra. O pessoal estava se recuperando da guerra, diante da recuperação dos países antes envolvidos no conflito. Por outro lado, a indústria nacional se estabelece e se localiza principalmente em São Paulo. Esta concentração industrial em São Paulo tem, entre outras consequências, para a Paraíba, investimento do governo paraibano
em novas indústrias da região. Tá certo? Errado. Meus amigos, após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Com a concentração industrial em São Paulo, o pessoal praticava o quê? Êxodo rural. E não a Paraíba investiu em indústrias na região, não, tá? Na verdade, após a Segunda Guerra Mundial, muita gente ia trabalhar onde? Em São Paulo. Então, houve um grande deslocamento das pessoas para trabalhar nas indústrias de São Paulo, tá bom? Então, item errado. Esse tema tem a ver com Paraíba e a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Provavelmente cai uma questão dessa para vocês. Uma das consequências imediatas da proclamação da República no Brasil para a Paraíba foi a efetivação do poder dos coronéis e das oligarquias locais, tá certo? Correto. Com a proclamação da República, realmente houve a questão do coronelismo, o poder foi para os coronéis, e das oligarquias locais. Pessoal, vamos lá. O João Pessoa, ele foi sobrinho de qual figura importante na Paraíba? Epitácio Pessoa. Epitácio, muito bom. A galera tá fera. Vamos lá. 48. Conhecido como Intentona Comunista, porque foi organizado pelo Partido Comunista, o movimento ocorrido no Brasil em 1935 teve como consequência direta, na Paraíba, repressão às lideranças de esquerda no Estado. Teve como uma consequência direta a repressão às lideranças de esquerda no Estado, correto. É isso mesmo, até porque houve as repressões, né, da Intentona. Quem era o líder da Intentona? Vamos lá. Quem era o líder? Falamos uma questão recentemente. Luiz Carlos Prestes. Muito bem. Vamos prosseguindo aqui. Questão de número 49, 50 e 51. As ligas camponesas formavam um movimento de luta pelos direitos do trabalhador rural a partir de 1954. Na Paraíba, deve-se destacar, neste movimento, a participação de João Pedro Teixeira, como defensor do trabalhador rural da Paraíba. Lembra do Sapé? Pois é, Sapé e João Pedro Teixeira. Correto. Em 1574, aconteceu um incidente no qual índios mataram todos os moradores de um engenho da região. Esse episódio ocorreu devido ao rapto e posterior desaparecimento de uma índia, filha do cacique potiguar nesse engenho. Rapaz, mas tudo por causa de uma mulher, né? Olha aí. Filha do cacique potiguar nesse engenho. Diante das informações apresentadas e de seus conhecimentos da história da Paraíba, é possível se identificar esse incidente por revolta da princesa. Meu amigo, raptaram a mulher, meu filho do cacique. O negócio vai quebrar, olha aí. Diante das informações apresentadas e de seus conhecimentos da história da Paraíba, é possível identificar esse incidente como revolta de princesa. Não, macho. Isso aqui é a tragédia de Itracunhaém. Errado. É, Tracunhaém. Tragédia de Tracunhaém. Beleza? 51. João Tavares foi o primeiro capitão-mor a qual governou de 1585 a 1580. A capitania da Paraíba, né? E com o objetivo de evitar a entrada dos franceses, Frutuoso Barbosa ordenou a construção de uma fortaleza em Cabedelo, certo? Correto. É isso mesmo. João Tavares, primeiro capitão-mor, a qual governou de 1585 a 1588 a capitania da Paraíba.
E em relação ao Frutuoso Barbosa, com o objetivo de evitar a entrada dos franceses, quando ele entrou, conquistou a Paraíba, construiu fortes. Inclusive, construiu a fortaleza em Cabedelo. Pessoal, ainda existe resquícios do forte em Cabedelo. Eu visitei a Paraíba e fiquei com vontade de dar uma olhadinha nos resquícios. Mas foi uma passagem muito rápida. Confesso que eu vou visitar com detalhes. Segundo o Thales Miller, existe todos, a Cíntia também. Rapaz, tu me convida só para ir no São João, aí tu me mata. Aí Campina Grande, né? É, só deu tempo ir na praia. O Gustavo tava me seguindo aí. Show! Conheci um restaurante na Paraíba, que é um restaurante que ele fica lá no último andar de um prédio. Como é que é o nome? Tem um restaurante que fica lá no último andar do prédio. Sky Bar. Isso aí. Bora na 52, 53, 54. Estudou. Vamos lá. A capital da Paraíba, até então Filipéia, passou a denominar-se Frederica. A administração holandesa foi implantada nesta cidade, de forma a garantir a dominação e o controle sobre a produção açucareira no local. E aí, pessoal, certo? Correto, né? Quando a Holanda tomou posse, como é que ela denominou a capital? Como é que ela denominou o nome? Quando a Holanda tomou posse? Frederica. Muito bem. Frederica. Certo? Que era a Filipeia, né? E aí depois passou a denominar-se Frederica, com a dominação holandesa, que na verdade vinha garantir o controle da produção açucareira no local. Alô, Miqueias, Fernanda de Medeiros, Ingrid, Léo Farias. 53. A Companhia das Índias, após o retorno de Maurício de Nassau à sua pátria, executou uma política agressiva, confiscou fazendas e engenhos, perseguiu católicos e aumentou os impostos. Corretíssimo. Maurício de Nassau, holandeses, Companhia das Índias Ocidentais. Lembra da empresa que veio para cá para tentar negociar, ganhar espaço? Pois é. A política do Maurício Nassau era uma política muito agressiva. Confiscaram fazendas, engenhos, perseguiu católicos e também aumentou impostos, né? 54. Vamos lá. Tomada a capitania da Paraíba, os holandeses estabeleceram suas defesas militares na fortaleza de Santa Catarina, que seria a praça forte com múltiplas funções: posto de vigilância, ponto de apoio para a defesa, arsenal de guerra, prisão militar, palco de torturas, execuções de traidores, caixa forte Batava, refúgio Flamengo e sede do governo durante a ocupação. Correto. Corretíssimo. Inclusive, esse forte é muito bonito, né? Mas, quando os holandeses tomaram a capitania da Paraíba, as defesas militares ficaram na fortaleza de Santa Catarina. Beleza? Que seria a Praça do Forte, né? Com várias funções, posto de vigilância, ponto de apoio, tudo. Foi até palco de torturas. 55. A conquista da Paraíba assinalou-se economicamente pela implantação da atividade canavieira e, consequentemente, instalação de engenhos de açúcar. Item. E aí, pessoal, o que está certo ou está errado? A conquista da Paraíba tem a ver com a implantação da atividade canavieira? Lógico, colonização.
né? Consequentemente, foram instalados engenhos de cana-de-açúcar. Correto. Os índios que colaboraram com os colonizadores e os que a eles se renderam foram utilizados como mão de obra na lavoura. Nos engenhos e na edificação da cidade de Nossa Senhora das Neves. Correto. Nossa Senhora das Neves é quem, pessoal, hoje? João Pessoa. João Pessoa. 57. A igreja teve um papel importante na conquista. Os religiosos, através das chamadas missões, domesticavam os índios para a aceitação do domínio do homem branco, para a perda de seu território e de sua própria identidade. Correto? É isso mesmo. 58, 59, 60, 61 e 62. Vamos lá. A capital da Paraíba, durante o domínio holandês, passou a denominar-se Frederica. Correto? Margarida foi outra denominação da capitania da Paraíba durante a administração holandesa. Não, errado, era Frederica. Vamos lá. Léo Farias. Vamos terminar aqui, Léo. A cidade de Nossa Senhora das Neves foi fundada em 1585, às margens do rio Saiauá. Sanhauá. É isso? Sanhauá. Tá correto, é isso mesmo, pessoal. Nossa Senhora das Neves, João Pessoa, foi fundada às margens do rio Sanhauá. 61. Na Paraíba colonial, possuía uma bagaceira, representava muito poder, pois era no engenho onde se plantava a cana-de-açúcar e fabricava-se o açúcar, especiaria caríssima, utilizado como remédio, moeda viva, herança e até como dote de casamento. Eita, tá certo, pessoal? O que era possuir uma bagaceira? Possuir uma bagaceira representava muito poder. No engenho onde se plantava a cana-de-açúcar, então fabricava-se o açúcar, que era uma especiaria caríssima, né? Foi utilizado como remédio, moeda viva, a herança e até mesmo como dote de casamento. Correto. Vamos lá. C62. Segundo os comentários da Ingrid, hoje em dia quem possui está lascado, né? Verdade. Eita. Os holandeses atacaram a Baía da Traição. É, antigamente era dote, né? Os holandeses atacaram na Baía da Traição e se aliaram aos índios cariris para invadir a fortaleza de Santa Catarina. Os holandeses atacaram a Baía da Traição e se aliaram aos índios cariris para invadir a fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo. E durante o domínio holandês, a fortaleza de Santa Catarina e Cabedelo foi rebatizada como Margarida ou Margarete. Erradíssimo. Erradíssimo. Cariris? Não eram os potiguaras? Errado. Os potiguaras. Vamos lá. Ixi, acabou. Pessoal, vamos lá. Peraí, deixa eu só revisar aqui.
Olha o tanto de questão que a gente resolveu e aplicou todas as apostas de prova. Tá vendo aí, ó? Quem quiser assistir novamente a aula, vai para a plataforma de quem adquiriu o curso, tá? E dependendo da quantidade de curtida no YouTube, vou ver se eu vou deixar até o dia da prova. Mas eu espero de verdade que todos tenham gostado da aula, tá? Professor Muniz, quem quiser já adquirir o curso da PM Pernambuco, na descrição do vídeo, eu vou estar colocando aqui, coloquei o WhatsApp, vou colocar aqui o número para você adquirir o curso da PM Paraíba, tá? 9653-7785. Chama lá que a gente vai mandar os links, tem cupom de desconto e já garante sua vaga para poder estudar com a gente, tá bom, meus amigos? Pode até encerrar a nossa transmissão. Um grande abraço para vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Beleza? Grande abraço e até a próxima.